Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma pergunta que é muito frequente, eu recebo muito aqui, é quanto você cobra, tá? Sempre que eu recebo essa pergunta, ou por e-mail, ou de repente a pessoa me ligando aqui para perguntar, quanto você cobra, eu me dou conta que a pessoa não tem uma informação que é básica sobre o ofício do tradutor público, que é justamente a tabela de emolumentos, né? Não é o que eu cobro, é o que eu tenho que cobrar, tá? Então, a tabela de emolumentos de tradução pública, ela é ditada pela Junta Comercial do Estado. Eu tenho que seguir a tabela de emolumentos, por exemplo, da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, tá? Então, não é o que eu cobro, é o que eu tenho que cobrar, porque se eu cobrar acima ou abaixo dessa tabela, eu estou infringindo a legislação do ofício do TPIC, do tradutor público, né? Inclusive, eu posso ser punida por isso, tá? Não é uma questão de mercado, não existe mercado na tradução pública. Então, as pessoas chegam com essa ideia equivocada do ofício, né? É um ofício, eu sou um agente público, a tradução é pública, eu estou agindo em nome do Estado, com a permissão, com o aval do Estado para emitir uma tradução com fé pública. Então, o Estado define essa tabela de emolumentos e eu tenho que seguir, certo? Não é uma questão de mercado. A tradução juramentada, nada a ver com a tradução não juramentada. A tradução não juramentada tem esse conceito de mercado, tá? Que eu cobro X, o outro cobra Y, né? Por quantidade de palavras ou por lauda, tem gente que ainda trabalha com lauda. Na tradução não juramentada, o normal não é trabalhar com lauda, é trabalhar, cobrar por palavra do original, o que é muito mais fácil, é um orçamento cristalino. Você vai na contagem do documento no Word, vê lá 1000 palavras, vê o preço por palavra e cobra aquele X. Todo mundo já sabe, mesmo antes de começar a tradução, quanto vai custar aquele trabalho. Na tradução juramentada não é assim, não dá para ser assim, porque a gente tem que seguir a tabela de emolumentos e a tabela de emolumentos é definida em laudas de tradução pronta, tá? A lauda, por exemplo, aqui de Minas Gerais, a lauda de tradução pronta, ela tem o tamanho de 1.100 caracteres com espaços. Em outros estados podem ser 1.000 caracteres, em outros podem ser 1.000 caracteres sem espaços. Cada junta comercial foi definindo de uma maneira. Não temos um padrão nacional, infelizmente, tá? Eu sou até favorável que existisse esse padrão nacional, mas não temos isso ainda. E então, em Minas Gerais, é esse padrão que também não é tão diferente assim de outros. Vocês não vão encontrar diferenças de 50%, vocês vão encontrar diferença de 5%, é pouca diferença, né? Então, a primeira coisa que eu queria frisar nesse vídeo era isso, que nós temos, os tradutores públicos têm que seguir a tabela de emolumentos, tá? Que os emolumentos são tabelados. A segunda coisa é que o nosso orçamento é estimado. Não dá para saber de antemão e dar um valor fechado, inclusive é ilegal, tá? Porque o tradutor público não tem uma bola de cristal para saber exatamente quantos caracteres ele vai usar na tradução que ele nem começou a fazer, tá? Então, é por isso que a gente sempre fala, o orçamento é estimado, tá? Não dá para dizer que uma certidão, por exemplo, quando a pessoa me pergunta, quanto você cobra? Eu tenho uma certidão de nascimento para colocar em espanhol. Quanto você cobra? Aí eu vou dizer R$ 200, preço fechado? Não, isso é ilegal, tá? Eu não tenho essa bola de cristal, porque das duas uma, ou eu estou cobrando a mais do cliente, ou eu estou cobrando a menos, o que também é errado. Pode parecer que é desconto, que é não sei o quê, mas isso na tradução pública é errado, abominável, vai contra a legislação e a gente inclusive pode ser punido com a perda da habilitação, tá? Essa habilitação, essa permissão que o governo nos dá para traduzir com fé pública, em nome dele, tá? Então, se a gente não segue a legislação, a gente pode ser punido com a perda da habilitação, porque nós recebemos a habilitação
sabendo disso, que era para seguir a tabela de emolumentos, tá? Então, essas são as regras do jogo, tá? A outra coisa que eu queria dizer, deixa eu ver, basicamente isso. Então, por exemplo, emolumentos tabelados, que eu podia detalhar um pouquinho mais para vocês. Temos tradução, versão e versão entre dois idiomas estrangeiros, tá? Para fazer esse terceiro aqui, por exemplo, tem que ter passado em mais de 2 idiomas estrangeiros, em 2 concursos, vamos dizer assim, tá? Então, como eu passei em inglês e espanhol, eu posso passar um documento do inglês direto para o espanhol ou do espanhol para o inglês e tem lá o valor. O que nós temos que ver então? Se o documento vai precisar de uma tradução, ou seja, é um documento estrangeiro e vem para o português, é uma tradução, ou ele é um documento brasileiro e vai para um idioma estrangeiro, é uma versão, ou se é uma versão entre 2 idiomas estrangeiros, aí sem passar pelo português, que aí só determinados tradutores é que vão poder fazer. Além disso, a gente tem que ver se o texto é comum, o texto é especial ou de alta complexidade. Tá? Isso tudo está detalhado na tabela de emolumentos que fica dentro da página da Junta Comercial do meu estado. Eu estou falando da tabela de emolumentos de Minas Gerais. Outros estados vão ter suas tabelas na página das suas respectivas juntas. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria detalhar aqui para vocês. A pergunta quanto você cobra demonstra que a pessoa não conhece bem o ofício. Então, não devemos fazer essa pergunta. O que nós devemos fazer é mandar o documento a ser orçado pelo tradutor e informar o país de destino, se for um documento brasileiro, né? Aí a pessoa o tradutor vai te mandar um orçamento de acordo com aquele documento, tá? Um orçamento estimado. Tá bom? Espero que tenha esclarecido os 2 conceitos de emolumentos tabelados e de orçamento estimado e que vocês tenham uma excelente semana. Obrigada, tchau, tchau.